Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari e trago algumas informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino de notificações. Já peço desculpa aqui antecipadamente pelo ruído, né, do ar-condicionado daqui, porque está muito calor e eu estou saindo agora para o jogo diante do Fluminense no Engenhão, para a transmissão do jogo. Então cola aqui no canal, transmissão aqui pelo canal também, junto com a Rádio Onda Mix FM. Cola o dedão, pré-jogo, hoje o jogo, pós-jogo, entrevista com o Zé Ricardo. Muitas coisas hoje, o dia inteiro falando de Vasco hoje aqui no canal Vasco Connection. Então se inscreve aí e vamos juntos. Galera, gostaria de pontuar algumas questões aqui que ocorreram após o fechamento do Vasco com a 777, né? A SAF do Vasco, né? E assim, muita gente agressivamente falando, enxergando apenas o lado negativo. Muitos. Aqui no canal. Fiz diversas pesquisas que disseram que aprovam a SAF e eu reitero aqui que, na minha opinião, pelo que eu enxerguei, o negócio foi bom para o Vasco. Quitar todas as dívidas do Vasco e injetar, além de quitar a dívida, injetar 700 milhões em 3 anos, nenhum clube do Brasil tem. Não tem. Tá? Todos os outros, tem um aporte de não sei quantos milhões por ano. Tem um aporte, mas a dívida existe. Então, essa é a minha opinião. E eu vou explicar e quero que vocês comentem aqui de maneira construtiva. Os que xingam, os que falam, passa pano. Inventaram uma frase aí, que só eu sou evangélico, todos sabem, né, que eu creio em Jesus, que é passa pano, né? É tipo assim, é fazer mal, é falar mal. A pessoa, não sei o que é golpista, não sei... Gente, olha só para esclarecer, antes de entrar no jogo aqui. Eu sempre fui Vasco. Ninguém vai colocar política na minha vida. Ou politicagem, para ser mais correto, né? Política, ela existiu, sempre vai existir, quando é de maneira legal, nós vamos apoiar, nós vamos comprar, né? Ali durante a campanha e tudo mais. Certo? Primeiro ponto, política é legal. Política. Aí houve as eleições, o Levin ganhou e tal, todo mundo sabe da história. Vou até resumir aqui porque isso é muito repetido. Aí depois judicializou. Aí depois Levin não entra, um monte de gente falando não entra, aquela coisa toda. Aí depois o Levin chamou a galera para conhecer o projeto Somamos. Realmente um grande projeto, um show de bola. Conheci o projeto inteiro, já falei isso aqui diversas vezes. E reiterei e falei, mas infelizmente as pessoas preferem enxergar o lado negativo, né? E assim, na boa, se acha que eu estou passando pano em alguma coisa, o problema é de quem acha, ponto. Agora, aí chega a SAF no Vasco, coisa que todos os políticos em campanha falavam sobre clube empresa para lá e para cá. Porque essa gestão, que continuo falando aqui, uma das piores gestões do Vasco de todos os tempos, consegue a aprovação de uma SAF, né, de uma parceria histórica para o Vasco, né? Aí é aquele lance, né? Porque eles estão fazendo, eu não vou elogiar. Porque eles estão fazendo, eu vou jogar contra. Espera aí, se eles encontraram uma solução para o Vasco, eu sou Vasco. Entre Levin e Vasco, eu sou Vasco. Entre Salgado e Vasco, eu sou Vasco. Entre o Caceta 4 e Vasco, eu sou Vasco. Ponto. Tá certo? E que isso fique bem claro aqui. Isso não quer dizer que o projeto do Levin, que projeta um futuro, coloca na cabeça, projetar o futuro, ponto. Né? Não seja bom para o Vasco também. Agora, também não quer dizer que a SAF, né, não seja boa para o Vasco também. Sabe, as pessoas causam muito e ninguém apoia a instituição, e eu acho isso incrível. É um clube do nosso coração, é um clube de família vascaína, de torcidas vascaínas, e que ninguém apoia. É incrível, tudo vai dar errado, tudo tá errado, tudo não sei o quê, vai ter isso. A galera
sabe, puxa uma energia negativa onde tem que ser positivo. Tá certo? Então esse é meu pensamento. Desculpe quem pensa do contra. Eu tenho o meu jeito de pensar, não estou aqui para julgar ninguém, mas façam comentários construtivos, tá? Porque tudo que comentaram aqui foi apenas, ofende, fala coisinha ali, passada de pano. Isso é chato, velho. Você está perdendo seu tempo, porque você se diminui. A pessoa por si só se diminui falando essas palavras ridículas e idiotas que, infelizmente, a gente tem que ler e acompanhar. E não pensam no Vasco, não. Tá? Não pensam no Vasco, não. Porque se pensasse no Vasco, pô, legal, bacana, vamos investir, vamos ajudar, vamos pensar. Fechou? Vamos tentar ajudar mais e mais. Esse tipo de união é possível, tá? É possível. Aí vamos lá, vamos entrar no assunto do jogo. O Vasco agora enfrenta hoje o Fluminense, daqui a pouco estarei na transmissão, pré-jogo, o jogo aqui no canal. Inclusive hoje vem uma pessoa ao vivo na rádio para falar sobre a SAF, falar sobre tudo que aconteceu, envolveu essa questão envolvendo Vasco e SAF. O Vasco vai com o time considerado principal pelo técnico Zé Ricardo, o Fluminense deve ir com um time misto, chamado misto, mas não deixa de ser um clássico. O Vasco tem que testar o time sim nesses jogos. Tudo pode acontecer no clássico, não vou julgar uma derrota. Eu acho que o Vasco vence o jogo sim, não vai ser com tranquilidade, vai ser um jogo duro, mas eu acho que o Vasco vem sair de campo com a vitória, pelo entrosamento, pela vontade dos jogadores. Assisti alguns jogos do Fluminense, bons jogos do Fluminense, e o Vasco também fazendo bons jogos. O Vasco é um time muito intenso, diferente do Fluminense que joga de uma maneira mais cadenciada, né? Saindo do jogo do Fluminense, o Vasco, e eu vou para São Paulo, né? Para o jogo diante da Ferroviária pela Copa do Brasil. Então, já antecipadamente, se inscreve aí, vem junto comigo, porque são 3 decisões. Daí o Vasco vencendo o Fluminense, passando de fase na Copa do Brasil e vencendo ou empatando com o Flamengo, o Vasco pode ser campeão direto da Taça Guanabara. Já seria muito legal para o Vasco, para dar moral, alavancar, mostrar e testar o elenco que vem sendo montado pelo Carlos Brasil, Zé Ricardo, Eduardo Húngaro e toda a comissão do Vasco, né, do futebol do Vasco. Lembrando também que o Vasco tem alguns reforços contratados. Eduardo, mas quando esses reforços serão anunciados? Após o término do campeonato estadual de 2022. Quando o campeonato terminar, o Vasco anuncia mais 2 ou 3 nomes. Já estão contratados. Esses jogadores disputam campeonatos nos seus países e também disputam os estaduais aqui do Brasil. Ou seja, pelo que eu entendi, são jogadores de fora, tem jogador de fora, na verdade, e jogador do Brasil já contratado pelo Vasco. Vamos esperar, vamos aguardar, até porque o Vasco tem bons nomes no Campeonato Carioca. Eu gosto muito do Romarinho da Portuguesa. Eu acho que vale uma investida ali no Romarinho. Eu gosto de alguns jogadores, eu vou pontuar alguns jogadores aqui no canal, porque o Vasco precisa demais, né, montar um elenco. Esqueçam agora que com essa grana que acabou esse aporte financeiro, o Vasco vai se aliviar, o Vasco vai ficar mais aliviado, vai colocar as folhas de jogadores do ano passado em dia, lembrando que os jogadores que foram contratados estão em dia, o Vasco não deve nada, funcionários, eu preciso buscar mais informações, parece que tem 1 mês atrasado de salário, e o Vasco vai acertar isso tudo para o clube se equilibrar, para que todos andam de maneira tranquila, né? Olha, estou com o salário em dia, está tudo certo e tal. E isso, galera, isso aqui é uma questão que eu, Eduardo, eu também, atrasou o salário, meu amigo, eu também não vou rir para ninguém, não, certo? Isso é fato. Agora, nós precisamos separar as questões. SAF, futebol, salário, jogadores, é tudo pontuado. Se você juntar tudo, jogar tudo num bolo só, a tua cabeça vai ficar maluca, a minha cabeça vai ficar maluca, a gente vai tentar conversar aqui numa live ou aqui num vídeo e tal, e ninguém vai chegar no denominador, não vai chegar na paz e tal, quando o objetivo principal é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que precisa da gente, precisa da nossa torcida, precisa dos sócios, e eu tenho certeza, Deus é fiel, que isso tudo vai dar certo. Já deu certo. O Vasco vai sair dessa situação. O Vasco vai voltar a ser o Vasco
que disputava os títulos, né? Vai voltar a disputar, não participar de campeonato. Vai voltar. Vai ser protagonista dos campeonatos. Quem quiser encarar o Vasco vai sofrer. Porque o Vasco vai voltar com um time forte. Tá certo? É nisso que eu creio. E é assim que eu, Eduardo, prefiro pensar o tempo inteiro. É no momento da luta, é no momento da diversidade que você consegue projetar, sim, o seu futuro. Porque não há mal, repito, que dure para sempre. E isso, torcedor, eu tenho certeza, vai passar. O Vasco é grande demais. A marca Vasco é grande demais. O Vasco fez um negócio histórico, sim. Essa é a visão do Eduardo. Mas espero a sua também, respeito a sua também. Tá certo? Um beijo no coração de todos. Que o Vasco vença o Fluminense daqui a pouco. Vamos transmitir esse jogo aqui. Então se inscreve aí. Vamos juntos. Porque aqui, parceiro, é Vasco. Só Vasco. Beleza? Saudações, vascaíno.